Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Alegria estarmos juntos nessa terça-feira, chegando ao final do mês de abril, passando rápido. Nós já sabíamos, né? Depois que passar a Semana Santa, mais rápido ainda, e daqui a pouquinho vamos viver já Pentecostes. Vemos aí anteriormente a misericórdia, a Divina Luz aqui festejando o Dia da Misericórdia, e agora nós juntos aqui nesta terça-feira vamos ler, partilhar e ouvir o que Deus tem a nos dizer. É importante sempre olharmos com um olhar de esperança o dia que o Senhor nos concedeu, o dia de hoje. É o melhor dia do mundo, porque é o presente que Deus no dia de hoje. É o presente, é o dia de hoje. O amanhã ainda não existe, né? Então vamos fincar o olhar naquilo que é divino, naquilo que é do Altíssimo, naquilo que Deus quer que vivamos. E acreditamos sempre que, agindo Deus, quem impedirá? Então, com muita alegria, nós vamos dar início invocando a Santíssima Trindade. Vamos pedir que a Virgem Maria, Rainha dos Anjos, venha intercedendo por nós, que a Virgem Maria venha com os seus anjos nos protegendo, pedir a São Miguel Arcanjo que esteja à frente, pedindo a São Miguel que vá afastando tudo aquilo que é do maligno. Então vamos invocar a Santíssima Trindade, o nosso Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, né? Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações de vossos fiéis, e acender neles o fogo do vosso amor, e enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, a alegria de estarmos nessa terça-feira, como eu falei já, né, 29 de abril, vamos entrar no mês de Maria, mês de maio, um mês que já viveremos Pentecostes. Vamos nos preparar, né? Nós estamos ainda vivendo essa preparação agora de Pentecostes, e nada melhor do que sempre olharmos, como eu falei, tendo um olhar positivo, um olhar de confiança e não de pessimismo. Muitas das coisas que você, de repente, almejou para realizar nesse mês de abril e que está findando não deu tempo, não significa que não vai ser realizado. Muitos dos sonhos que você teve já no início desse trimestre, né? E já passando do primeiro trimestre, né? E já estamos indo para o segundo trimestre de 2025. Então, que você possa olhar sempre com um olhar de confiança, com um olhar que Deus não vai desamparar você de modo algum, mas que devemos entender que necessário é nascermos de novo. Da água e do Espírito, vivermos o que é nascer do novo? É viver sempre com os olhos na esperança, que não falha. A esperança não falha. E devemos colocar sempre o nosso coração no coração de Jesus. Devemos colocar os nossos anseios nas mãos daquele que tudo pode realizar. Colocar nossos sonhos nas mãos daquele que é o poderoso, né? Que faz o sobrenatural acontecer em nossas vidas. Então, meu irmão, minha irmã, nós estamos findando o mês de abril e podemos afirmar em nome de Jesus um mês vitorioso, um mês da glória, porque a glória de Deus está sobre cada um de nós. Um mês que iremos experimentar com a alegria do Senhor, que é a nossa força, que está findando agora, né? Porque experimentamos e queremos experimentar nesse mês que vai chegar de maio também. Mas antes que fim do mês de maio,
nós continuamos sobre a graça de Deus, sobre a glória do Senhor. E quando entrar o mês de maio, louvado seja Deus, porque podemos afirmar, a glória do Senhor permanece comigo, porque Ele me escolheu, Ele me chamou, Ele me ama e Ele me amou e sempre me amará. Amém? Vamos pegar a palavra de Deus e partilhar um pouquinho como é que foi o teu final de semana, como foi o teu, vamos colocar assim, como que você viveu a misericórdia, o dia da misericórdia, mas tu veio aqui na Divina Luz. Se não veio, se agende para os próximos compromissos que vamos ter, tá? E se você veio, depois testemunhe, coloque as tuas, aí no Instagram, como foi, enfim. Vamos partilhar aquilo que foi bom, aquilo que é bom e aquilo que devemos propagar, que é a misericórdia de Deus. Estamos vivendo sob a misericórdia do Senhor, né? Estamos no tempo da misericórdia de Deus, porque quando o Senhor voltar, aí é o julgamento final. Mas ainda estamos nesse tempo aguardando, esperando, ansiosos pela volta de Jesus. E que Ele, ao voltar, nos encontre de pé, arranhado, machucado pelas quedas. Não importa como Ele vai nos encontrar, o que importa é que Ele venha e que nos encontre de pé, firme como um guerreiro, como uma guerreira. Amém? Vamos pegar a palavra de Deus então? Nós vamos ler no Evangelho de São João, capítulo 3. São João, capítulo 3, versículo 7. Então diz assim a palavra de Deus: não te maravilhes que eu te tenha dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Replicou Nicodemos: como se pode fazer isso? Disse Jesus: és doutor em Israel e ignoras essas coisas? Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja a palavra de Deus, sinal de respeito. Meu irmão, minha irmã, esta passagem de Nicodemos, ela fala de uma dúvida que Nicodemos teve em relação às propostas ao ensinamento de Jesus. Nicodemos, um homem que ocupava um cargo importante, era um homem dentro do cenário da época, mas ele já ouvia de Jesus, ele já tinha uma compreensão dos ensinamentos de Jesus. Nicodemos se mantinha sempre em segredo por causa da opressão da época. Aliás, isso não é muito difícil para o tempo atual também, porque muitas pessoas, dentro da roda de amigos, se dizem cristãos fora, mas quando estão juntos, procuram não se colocar como tal, como um verdadeiro seguidor de Jesus, para não contrariar para não contrariar outro, para não falar isso de um, para não falar isso do outro, para não querer questionar, e acaba prevalecendo as opiniões contrárias à nossa fé. E muitos falam assim, mas eu não escuto futebol, nem política, nem religião. Mas você pode falar no amor a tua posição. Podem até não concordar com você. Podem até discordar de você. Mas é importante nós nos colocarmos nos momentos que precisam da nossa colocação firme, com firmeza. Não é querer confusão, não é uma briga, mas nós não podemos sermos católicos de apenas falar aquilo que é fácil no meio de católicos, mas também levar a palavra de Deus para aqueles que ainda não o conhecem ou vivem sobre a escuridão, sobre a sombra da morte.
E a nossa missão é resgatar essas pessoas. E como iremos resgatá-las? Se não falarmos. Então nós temos que falar assim. Nicodemos, ele vivia escondido com medo. Ele ficou ali querendo saber se falava com Jesus ou não, e foi à noite falar com ele. E dentro daquele diálogo todo que já foi dito aqui anteriormente, nos ensinamentos dados anteriores, agora chegamos a esse versículo que Jesus fala para ele, né? Deixa bem claro para Nicodemos, quando diz para ele: não fique maravilhado, Nicodemos, com tudo que eu tenho dito. Não fique, talvez você está muito empolgado, Nicodemos, e não está percebendo aquilo que é o fundamental. Não fique, Nicodemos, querendo viver somente as emoções. É mais ou menos o que ele estava querendo falar para Nicodemos, né? E é mais ou menos isso que ele fala para mim e para você. A emoção, quem se converte pela emoção, não se converte verdadeiramente, porque a emoção passa. Aqueles momentos onde se transborda aquela alegria daquele momento, esse transbordar também passa. E é necessário passar, até porque quando nós passamos pelo nosso vale da morte, né? Nada temerei, diz o salmista, nada temerei. Então passamos pelas noites traiçoeiras, passamos pelos nossos desertos, e se você não tiver firme, convicto daquilo que você realmente deseja e quer, você acaba vivendo só de emoções. Nicodemos, ao ouvir Jesus falar aqui, ele ficou parado ouvindo o Senhor. E o Senhor, por fim, fala para ele assim: olha, Nicodemos, necessário é nascer de novo. Ele coloca bem claro isso para ele aqui. Ele diz assim: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves o ruído, mas não sabe onde vem, nem para onde vai. Então, o que é esse nascer de novo? Nicodemos pergunta a ele: eu posso entrar? Como que eu vou entrar no seio da minha mãe? Não é esse o nascer de novo. O nascer de novo, eu diria que, sem dúvida nenhuma, são renovar das nossas atitudes. O nascer de novo, sem dúvida alguma, é um novo pensamento, um novo olhar, uma nova compreensão daquilo que eu não entendia, porque às vezes nós queremos entender tudo que é de Deus e não é bem assim. Deus você ama e não tem como explicar, o amor dele te envolve. E a explicação do amor de Deus vem através de cada um de nós nas nossas transformações que vão acontecendo ao longo da nossa caminhada. As nossas transformações que vão acontecendo a cada dia, a cada queda, a cada problema não resolvido, as situações que nós olhamos e nos deparamos com algo que, humanamente falando, acabou aqui, não tem mais o que fazer. Tudo isso é onde Deus vai agindo em cada situação dessa e tantas outras para nos mostrar que nós fazemos aquilo que é ordinário. Ele faz o extraordinário. Ele faz o sobrenatural. E esse sobrenatural é que Nicodemos não estava entendendo e que também nós custamos, às vezes, a ter esse olhar de compreensão. Porque Nicodemos não entendia. Nicodemos estava com o olhar naquilo que era o querer dele. Jesus falava de algo muito maior, muito maior. E hoje, nesse tempo atual que vivemos, estamos aqui no século XXI, 2025, já passamos o primeiro trimestre do ano 2025 e passou num relâmpago rápido. Nós estamos findando o mês de abril. E a cada momento que nós vivemos essas transformações do Espírito Santo, esse nascer no Espírito, a nossa vida vai sendo transformada de uma maneira bem, eu diria, bem sorrateira, bem devagarinho. Deus, quando vai agindo em cada um de nós, Ele não nos força a nada. Ele não tira um pedaço, tem que ser assim. Não é com autoritarismo, ele vai no amor. Lembra que eu falei? O amor de Deus nos envolve e você vai vivendo o extraordinário, situações que eram
com barreiras imensas e diante de você, situações na tua casa que você não tem como resolvê-las, situações que você olha na tua família não tem como resolvê-las, situações no teu trabalho que cada vez mais se vão como que juntando grupos querendo te penalizar ou mesmo te perseguirem. Meu irmão, minha irmã, entenda bem. Tudo isso que você tem passado, todos esses problemas que te envolvem, que envolve na tua família, que envolve na tua vida financeira, que envolve o teu trabalho ou a falta do teu trabalho, que envolve o teu relacionamento afetivo, tudo isso que está acontecendo, creia, será para a honra e glória do Senhor. Lembra de Lázaro? Quando Marta e Maria mandou chamar Jesus, olha, aliás, vamos botar Marta e Maria e Lázaro, os três devem ter falado, olha, por favor, chama Jesus. Lázaro com certeza falou isso. Chama Jesus. E Marta falou, não, vamos mandar um mensageiro. E Maria, isso mesmo, vamos lá. Então eles mandaram o mensageiro. Mas o Senhor falou o quê? Não se preocupe que essa doença, essa enfermidade, não é para a morte, mas para a honra e glória do Senhor. No primeiro momento, ninguém entendeu nada. Os discípulos não entenderam nada. Não compreenderam o que Jesus estava falando. Eles não compreenderam aquilo que Jesus estava colocando para cada um deles. Portanto, que eles achavam que Lázaro estava dormindo. E ele fala, não, Lázaro morreu. E também fala, vamos morrer também. Então, eles estavam vivendo com outros pensamentos diferentes de Jesus. Porque eles ainda não olhavam para Jesus e viam nele verdadeiramente um homem e verdadeiramente Deus. Acabava ali tudo se confundindo muito. E por isso que até hoje essa confusão de nós olharmos para Jesus e falar para ele aquilo que Marta falou, né? Eu creio, Senhor. Eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu creio que e tudo que você pedir a Deus, ele vai te conceder. Então, Nicodemos viveu essa emoção. Nicodemos viveu esse momento. Nicodemos viveu esta situação. Nicodemos ouviu Jesus, algo que ele está falando para mim e para você. Nesta terça-feira. É preciso nascer de novo. Mas, e aquilo que eu carrego, e aquilo que está dentro do meu coração? Meu irmão, minha irmã, deixa para trás. Deixa para trás. Vamos viver esse novo tempo. Vamos deixar para trás aquilo que não foi resolvido, porque Deus há de resolver. Vamos deixar para trás, e quando eu falo deixar para trás, é deixar nas mãos do Senhor e olhar para frente. Então pega aquilo tudo que nesse mês está findando, já passou janeiro, fevereiro, março, e estamos indo para o segundo trimestre do mês de 2025, pegar desse primeiro trimestre tudo, mais esse pedaço do mês de abril, juntar isso tudo e falar, Senhor, está em tuas mãos, Senhor. Está em tuas mãos. Porque durante todo esse tempo, Senhor, eu tentei resolver e não consegui nada. Aliás, eu já não sei mais como resolver, Jesus. Durante todo esse período, eu pensei em tantas coisas, até compliquei situações que poderiam ter sido facilmente serem resolvidas, e eu acabei confundindo tudo, Senhor. Então eu te peço, Senhor Jesus, que nesta terça-feira, receba agora tudo aquilo que está pesando sobre os meus ombros, tudo aquilo que está pesando sobre o meu coração, tudo aquilo que está impedindo até que eu venha a ter a paz. Uma inquietude invade meu coração. É isso que devemos fazer, meu irmão. É isso que devemos fazer, minha irmã, nesta terça-feira, dia 29 de abril. É confiar ao nosso Deus aquilo que está fugindo ao nosso controle. Confiar ao nosso Deus no dia de hoje. O que queremos fazer sem Ele? Sem mim, nada podereis fazer. Nicodemos ouviu de Jesus tantas coisas aqui. Nessa curto espaço de diálogo, claro que o diálogo foi muito maior, mas aqui resumido, bem resumidamente, o Senhor fala para ele, né? O que nasce, aliás, antes nasce a carne é da carne, do espírito é o espírito. Depois ele fala para Nicodemos, é necessário nascer de novo, na água e no espírito. E ele coloca para Nicodemos assim, eu tenho falado tantas coisas para vocês, mas vocês não acreditam. Se eu falar, aliás, ele coloca para Nicodemos, eu falo das coisas terrenas, vocês não acreditam. Se eu falo das coisas celestiais, muito menos você vai acreditar.
Assim, o Nicodemos somos nós. O Nicodemos, exatamente cada um de nós, quando Jesus fala para ele assim, és doutor em Israel, ignora essas coisas. Em verdade te digo, dizemos que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se eu falar das coisas celestiais? Jesus fala para ele, você é doutor da lei, conhece a Escritura e não quer compreender o que eu estou falando? Às vezes nós nos achamos prepotentes demais para entender ou querer aceitar o que o Senhor quer nos falar. A prepotência fecha nossos ouvidos do coração. A prepotência fecha o nosso olhar. O orgulho fecha o coração. O orgulho fecha os ouvidos do coração e fecha e tampa a nossa visão. Tudo isso é nascer de novo. É nos desprendermos dessa coisa do autoritarismo, do orgulho. Ah, mas eu não tenho orgulho, eu não sou autoritário. Você quer ver se você não é orgulhoso? Não é orgulhosa? É quando alguém chama a tua atenção. Quando alguém chama a tua atenção, qual é a tua atitude? Quando alguém chama a tua atenção e te mostra, tu está fazendo errado, é assim, assado, qual é a tua atitude? Você aceita, mas por dentro está se corroendo de raiva, de ódio. Quando alguém chama a tua atenção, você fala, tudo bem, legal, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mas sai dali, esqueceu e deturpou tudo aquilo que foi dito, já está pensando em outra coisa a mais. Então, o orgulho, ele fere o coração. Se você não nascer de novo, não tirar esse orgulho do teu coração, e repito, a prepotência, mas o que é um prepotente? Sim. A prepotência é quando você acha que a razão sempre é tua. Você não tem ouvidos para ouvir quem está te exortando e você entra num debate ou num embate, você coloca, e não é se colocar não, é não querer ouvir. Eu não aceito, eu discordo, ou então eu me calo e falo que está tudo bem, mas que não está nada bem, que está bem coisa nenhuma. Então Jesus está nos ensinando hoje que é necessário nascer de novo e que aquilo que ele fala do mundo natural que nós não compreendemos, que nós devemos abrir os ouvidos do coração para buscar entender aquilo que é do mundo espiritual. Meu irmão, minha irmã, que nesta terça-feira o Senhor venha iluminando o teu caminhar, o teu trabalho, para quem tem que trabalhar, para quem está em casa, ilumine o teu lar, a tua família. Para quem não tem emprego, está buscando emprego, que Deus ilumine. Para aqueles que estão no leito de um hospital, aqueles que estão enfermos, vamos pedir agora que o Espírito Santo de Deus, esse mesmo Espírito que o Senhor falou para os apóstolos, vou para o Pai, mas deixo-vos um Paráclito, que esse Espírito Santo venha sobre cada um de nós nesta manhã de terça-feira. Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos agora em Teu nome, derrama Teu Espírito Santo sobre cada um de nós, abra as nossas mentes, nossos corações, que nós possamos ter uma visão diferente daquilo que vimos e temos visto até agora dentro do nosso conhecer, dentro da nossa razão, que possamos ter uma visão espiritual do Senhor, que nesta terça-feira o Teu Espírito Santo vá nos guiando a cada passo que venhamos a dar, para que sejamos luz para o mundo, mas para que esta luz, Senhor, primeiro venha se irradiar dentro do nosso coração, afastando as trevas. Afasta, Senhor Jesus, tudo aquilo que é do maligno, afasta todo orgulho, afasta, Senhor Jesus, pelo poder do Teu santo nome, toda a prepotência. Afasta, Senhor Jesus, no poder do Teu nome, todo espírito de rebeldia, que possamos viver, Senhor, nesta terça-feira, unidos no Teu amor, que possamos viver nesta terça-feira, unidos, Senhor, sobre a Tua palavra, Senhor. Reveste-nos, Senhor Jesus, da Tua armadura para resistirmos nesse combate contra o inimigo. Quebra toda a maldição que foi lançada contra cada um de nós, seja a nossa vida financeira, seja a nossa vida familiar, afetiva, tudo, Senhor. Te peço agora que seja quebrado todas essas armas, todos os grilhões do inimigo.
que possamos levar alegria por onde formos, termos um olhar da misericórdia, ter um olhar, o teu olhar, Senhor, ter o teu coração em situações que não venhamos a julgar, que não venhamos a condenar a ninguém, que possamos usar da misericórdia para com todos, Senhor, porque essa é a tua vontade. É necessário nascer de novo na água e no Espírito, e que teu Espírito Santo, Senhor Jesus, nesta manhã de terça-feira, venha nos inundando para sermos uma nova criatura, preparados para esse novo tempo que estamos vivendo, preparados para esse novo tempo que estamos vivendo sobre a tua graça, Senhor, porque a tua graça está sobre nós, a tua glória resplandece em cada passo que viermos a dar. Em teu nome, Senhor Jesus, eu decreto que esse dia de hoje será um dia marcado pelas suas vitórias, será um dia marcado pelas libertações que o Senhor vai operar em nós e através de nós. E em teu nome proclamamos agora, Senhor, proclamamos o teu poder, o teu senhoria nesse dia de hoje e sempre, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Salvador. A ti toda honra, todo louvor e toda glória. Glória e louvores a ti. Amém. Louvado seja o nosso Deus por essa oração, louvado seja o nosso Deus por tudo que Ele nos falou nesta manhã de terça-feira e que você possa estar conosco o dia inteiro, né? Não se afaste da Divina Luz e fique conosco. Hoje teremos grupo de oração em Cachoeira de Macacu, amanhã, quarta-feira, aqui na sede, a partir das 20 horas. Convide irmãos, amigos para participar conosco. Amém? Estamos encerrando, então. Deus abençoe você nesse dia de hoje. Deus abençoe a tua família, teus afazeres, teus sonhos, teus projetos. E creia, não tenhas medo, porque quanto maior for a opressão do inimigo, maiores serão as honrarias que Deus tem para cada um de nós. Amém? Fique com Deus. Deus abençoe a todos. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Meu nome é Adriano, sou administrador-geral da Comunidade Católica Divina Luz. A Comunidade Católica Divina Luz é uma obra de evangelização que leva a palavra de Deus a você, onde quer que esteja. Hoje nós temos a nossa sede que fica em Caraí, temos a Casa do Fonseca, temos casa em Cachoeira de Macacu, fazemos missões, temos em Itaboraí, em São Gonçalo e queremos ir muito mais além. Temos transmissões online que fazemos diariamente para que você possa receber a palavra de Deus onde quer que você esteja. Por isso, hoje eu venho fazer um convite para que você se torne um parceiro missionário e nos ajude com a nossa obra de evangelização. E para se tornar um parceiro missionário é muito simples. Você acessa o nosso site www.comunidadedivinaluz.com/parceiro missionário. Lá você encontra o formulário para você preencher com seus dados principais. No final, clique em enviar e pronto, seu cadastro foi realizado. E para realizar a sua contribuição, você tem a opção do Pix, parceiro@comunidadedivinaluz.com. Temos também disponível o QR Code para que você possa efetivar a sua contribuição. Quando você fizer um Pix, você tem a opção no seu banco de fazer um cadastro para Pix programado. Assim, todo mês você pode realizar a sua contribuição sem se preocupar e está ajudando sempre a nossa obra de evangelização. Seja um parceiro missionário. Com a sua ajuda, podemos ir além. Deus abençoe.